Oi, oi, tudo bem contigo? Hoje vamos continuar as nossas aulas e essas aventuras pela história do Brasil, ainda batendo o ponto 2. O assunto de hoje é a expansão territorial brasileira. Bora lá? Bom, então esse assunto aí é um assunto que vai dar seguimento às nossas últimas aulas, visto que nós estamos trabalhando algumas mudanças políticas, como a União Ibérica, nós vimos também a sociedade colonial, nós vimos toda a estrutura da economia da cana. Hoje nós vamos continuar nesses assuntos pela história do Brasil colônia, vendo esse contexto todo de mudanças dentro da expansão territorial. O que vai acontecer nessas mudanças do território? Nós vamos ter um alargamento do território. Então, qual é o contexto do período? Aqui nós temos o século XVII e o século XVIII. Nesse momento, eu quero que vocês lembrem junto comigo sobre a questão da União Ibérica. Qual é o contexto da União Ibérica? Então, durante o período de 1580 a 1640, nós tivemos algumas mudanças políticas em Portugal, visto que os portugueses acabaram tendo o mesmo rei da Espanha. E aí nós tivemos aquela união das duas coroas. Nesse momento, o Tratado de Tordesilhas, ele acabou meio que perdendo o seu sentido prático, porque o Tratado de Tordesilhas, ele dividia as terras na América entre os portugueses e os espanhóis. E aí, o que aconteceu nesse período da União Ibérica? Nós tivemos uma neutralização, digamos assim, do Tratado de Tordesilhas, visto que ele não teria a sua praticidade ativa ali, porque, na verdade, não teria por que ter essa divisão. É nesse período, desse contexto com a União Ibérica, que a gente consegue perceber algumas alterações no território. Essas alterações, elas vão se dar dependendo de alguns agentes e alguns fatores que a gente vai perceber nesse período. O que seria um agente ou um fator para a interiorização do território? A gente já vem vindo trabalhando nas nossas aulas a questão da pecuária, por exemplo, que é um agente de interiorização. Nessa aula aqui, nós vamos acabar percebendo que tem muito mais fatores além da pecuária. Por exemplo, a primeira tentativa, nós vamos ter duas tentativas, na verdade, de interiorização. A primeira tentativa, ela é feita pela coroa portuguesa. Então, nós temos essas aventuras feitas pela coroa portuguesa para buscar o interior. Nós temos, primeiramente, aquele interesse mercantilista, que todos nós já estamos acostumados a ver, que é o interesse capitalista, o interesse de mercado. Esse interesse também vai esbarrar na busca por metais preciosos. Então, essa ideia das busca por riqueza, dessa procura por riquezas, ela vai acabar sendo um principal motivo dos portugueses nessa busca pela interiorização. Nós teremos, por via oficial de Portugal, duas formas de interiorizar o território brasileiro. A primeira, o que nós estamos vendo ali no slide, são as entradas. O que são entradas? Entradas são feitos caminhos por terra em busca de metais preciosos que serão feitos pela coroa portuguesa, então feitas de forma régia, de forma oficial. A outra é usar o caminho das águas ou dos rios, que são o que nós chamamos de monções. Essas monções serão feitas por pessoas particulares que estariam contratadas pela coroa portuguesa para utilizarem a via dos rios para se locomover e chegar em lugares que mais interioranos seria difícil de chegar por terra. Então, esses são a nível oficial. Então, nós temos duas entradas pelo território, uma feita por terra, daí o nome entrada, e a outra feita pela via do rio, que é a monção. Se nós formos analisar isso ao longo da história da colonização brasileira, nós podemos perceber que essa tentativa, que foi a primeira tentativa portuguesa, ela não teve tanto sucesso, ela foi quase que frustrada, porque o que mais ficou em alta realmente foi a segunda tentativa, que é uma tentativa feita de forma mais particular, ou seja, uma pessoa ou um grupo de forma particular, sem ligação com a coroa, veio a fazer essa busca pelo interior brasileiro, seja por causa do ouro, seja por escravos que vão fugir, ou até índios que acabaram fugindo das fazendas. Então, nós temos essa primeira tentativa oficial e agora a segunda, uma tentativa particular. Qual é a busca maior? A ideia é buscar uma conexão com o interior pelo fato de que
Por que nós queremos o interior? Bom, para quem está acostumado com o litoral nordestino, nós temos eles, os latifundiários, bem confortáveis com a economia da cana, lucrando muito e tendo um negócio com progresso econômico. Mas se nós formos focar na capitania de São Vicente, que foi a primeira capitania hereditária que deu certo e que está tendo muito sucesso ao longo do século XVI, XVII e até XVIII, nós temos essa capitania que seria hoje região, principalmente a região de São Paulo. Essa capitania ela vai se destacar muito, relacionando aí alguns homens mestiços particulares que vão sair de São Paulo, de hoje atual São Paulo, da capitania de São Vicente na época, em busca de procurar riquezas no interior. Esse grupo, ele é chamado pela história, quem é que faz parte desse grupo, o personagem principal da expansão territorial brasileira, e eu não podia deixar de falar deles, é o bandeirante. Quem é o bandeirante? O bandeirante na história brasileira, ele construiu a sua memória histórica na região de São Paulo. E por incrível que pareça, todos os bandeirantes famosos da história do Brasil, eles foram bandeirantes que saíram de São Paulo. Uma das explicações é que essa capitania ela era mais concentrada na sua região e não tinha tanta ligação direta com o Nordeste litorâneo do açúcar. Eles tinham a sua concentração mais local. Isso fez deles adentrarem ao território por Minas Gerais, pela região ali mais centro-oeste, em busca dessas riquezas. E eles faziam pela sua própria intenção, pelo seu próprio interesse, ou então contratado por latifundiários para fazer esse serviço. Então, o bandeirante, ele não pode ser visto na história como alguém da elite, ou alguém de posses, um latifundiário. Se ele fosse um latifundiário, grande aristocrata, plantador de cana, ele não teria por que adentrar o território, passar sufoco, quem sabe perigar morrer em busca de algo que ele realmente nem sabe se vai encontrar. Então, o bandeirante, ao longo da história, ele é visto como de maioria mestiça. É uma pessoa sem posses, que sai desbravando o interior, passando por muitas aventuras e perigos, por um trabalho que ele está fazendo, por ser contratado por alguém. Então, o bandeirante na história, nós tivemos alguns muito famosos, como, por exemplo, Domingos Jorge Velho, o Manuel Borba Gato, o Fernão Dias Pais, Antônio Raposo Tavares, são todos bandeirantes paulistas que se destacaram muito ao longo da história, seja por capturar indígenas, seja por destruir quilombolas ou até por buscar ouro, prata, diamantes no período da história da colônia. Então essas pessoas, a pintura europeizada, as pinturas da época, elas meio que construíram uma mentalidade muito diferente do que era a realidade desses grupos. Eles desbravavam o interior do jeito que dava e eles não tinham posses realmente. Mas nas pinturas pintadas por artistas europeus desse período e principalmente por artistas portugueses, a gente percebe que eles são totalmente endeusados ou acabam sendo tratados como ídolos, porque encontraram e vão encontrar o tão sonhado ouro para Portugal. Mas esse grupo, nós vamos ver aí nessa aula, até o final dela, que foi um grupo que matou milhares de pessoas, que foi, na verdade, um vilão também na história do Brasil. Mas esse grupo, ele tem o seu destaque pelo fato de interiorizar o território brasileiro. Nós vamos alargar o território, que não será mais só naqueles limites do Tratado de Tordesilhas. Nós vamos ter um alargamento do território e dos principais agentes dessa interiorização é o bandeirante. O bandeirante vai ser classificado em 3 grupos, tá? E esses grupos serão bem distintos. O bandeirante que se preza, ele vai conseguir desenvolver um tipo de trabalho e vai desenvolver esse trabalho muito bem. Então, nós vamos ter 3 modelos. Então, vamos lá, vamos ver esses modelos aí. Primeiro modelo. Lembrando também, nível particular, como eu já havia falado. As entradas e as monções por terra e por mar, por rio, desculpem, é feita por portugueses. Já as bandeiras, sejam elas de todos os tipos que nós vamos ver, elas são feitas de forma particular, ou seja, pela iniciativa privada e não feitas por Portugal. Bom, primeiro tipo
de trabalho que o bandeirante vai enfrentar aí, vai se colocar para fazer muito bem essa atividade, que é o bandeirismo de apresamento. O que seria isso? Nós vamos focar agora nos indígenas, tá? Escravizar indígenas, mas nós não temos a catequese jesuítica? Temos, mas neste período, agora nós vamos lembrar do final da União Ibérica. Estão vendo que a União Ibérica ela é muito importante para as nossas aulas, né, que estamos estudando, porque elas mudam e transformam muito a política, a economia e até a expansão aí do território brasileiro. No final da União Ibérica, nós tivemos uma troca de dinastias em Portugal e nós temos no Brasil um reflexo desse final da União Ibérica, que é a invasão que teve dos holandeses em Pernambuco e também a sua expulsão daqui do território. Lembram que no período da invasão holandesa, os holandeses, com a liderança do Maurício de Nassau, principalmente na região de Recife, eles conseguiram, além de controlar o Brasil nesta região, eles conseguiram controlar entrepostos africanos de escravos. Então, eles traziam para cá, para a América, e vendiam esses escravos nas regiões da produção da cana. O que isso tem a ver com o índio e com o bandeirante? Nós temos nessas áreas, né, que seriam as áreas da mão de obra escravocrata de invasão holandesa, nós temos aí um declínio da mão de obra nos outros lugares. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos ter um superaquecimento de mão de obra durante a invasão holandesa e depois da saída deles, meio que nós não teremos tanta oferta de escravos, porque eles eram quem controlavam esse tráfico aqui, esses entrepostos africanos, para a vinda dos escravos para cá. Então, o bandeirante que vai se destacar pela bandeira de apresamento, ele vai se aventurar no interior brasileiro em busca de capturar indígenas para vender na falta da escravidão africana. Então, vai ter um grande movimento, um grande fluxo de venda de escravos indígenas, porque nós teríamos, então, um decréscimo com as invasões holandesas, porque só chegaria negros na região ali do Nordeste, e as outras ficaram meio que abandonadas, sem conseguir comprar escravos africanos. Então, o bandeirante vê aí uma opção dele conseguir ganhar dinheiro, ganhar lucros, aprisionando indígenas para a escravidão. E aqui a gente percebe também que os bandeirantes, eles separavam famílias, matavam crianças, mulheres, e capturavam essa parcela da sociedade, que são os indígenas, para essa venda. Então, esse é o primeiro tipo de bandeira feita a nível particular, que é a bandeira de apresamento. Aprisionar os indígenas, que eram até então livres no interior, para escravizá-los e ainda mais vender como escravos esse grupo. Segundo tipo de bandeira, bandeira de prospecção. O nome já está dizendo, esse bandeirante ele vai se destacar muito na busca por riquezas, ou seja, por ouro, por metais preciosos e até diamantes que nós teremos no nosso território. Então, ele vai ser muito bom na busca por metais preciosos. E aí ele vai usar a via da terra, a via do rio, a monção, para se locomover. Esses bandeirantes, eles vão ter tanto sucesso que no finalzinho do século XVII, mais ou menos em 1693 a 1695, nós teremos esses bandeirantes encontrando tão sonhado ouro que os portugueses tanto queriam. Então, é da presença bandeirante o descobrimento do ouro, que os indígenas não tinham conhecimento e os portugueses estavam enlouquecidamente procurando desde 1500. São os bandeirantes que encontram o ouro. Tá aí essa ideia, né, do bandeirante ser colocado como ídolo. Principalmente em São Paulo, hoje, na atualidade, nós temos ruas com esse nome, nós temos empresas com esse nome, monumentos, porque
Os bandeirantes são vistos por uma figura não endeusada, mas como um ídolo da história, e por serem de São Paulo, se destacarem muito, os paulistas acabam, né, vangloriando esse grupo, mas que sim encontrou ouro, mas também fez muita coisa pesada, negativa, matando milhares de pessoas. Então, como eu disse, além de encontrar o ouro e aprisionar indígenas, nós temos a terceira atividade desse grupo bandeirante, que agia ou em grupo ou de forma particular, ou seja, um bandeirante ele contratava pessoas que seriam chefiadas por ele e ele ia fazendo essa missão, sempre contratado por um latifundiário ou feito por sua própria vontade, já que ele não era uma pessoa de posses. Terceira e última forma de bandeirismo é o sertanismo de contrato. Se a primeira, o apresamento, nós ligamos essa palavra aos indígenas, a prospecção, ligamos ela aos minerais, o contrato, nós vamos ligar essa palavra aos africanos, aos negros, aos escravos no Brasil. Um sertanista de contrato, ele é responsável por buscar no interior escravos africanos que fugiram. E se os escravos africanos fugiram para o interior, é bem provável que eles vão em busca de um quilombo. Lembram dessa palavra das últimas aulas? Um quilombo é uma casa no interior da floresta onde servia de núcleo para a fuga de escravos que saíam da fazenda e tentavam viver uma certa liberdade nessas regiões quilombolas. Então ali eles poderiam ter liberdade para viver suas crenças, tentar fugir dessa sociedade escravista que eram os latifúndios da cana e até a própria mineração que virá no próximo século. Então, um sertanista de contrato, ele vai buscar isso. Buscar quilombos, buscar negros que fugiram e a todo custo trazê-los novamente para o seu dono, para a fazenda e também destruir essas comunidades de quilombolas. O bandeirante mais famoso, top dos tops da história do Brasil como um todo, é justamente o bandeirante que encontrou o quilombo mais famoso, que é o Quilombo dos Palmares, e também capturou o personagem principal desse núcleo quilombola, que é o Zumbi. Esse bandeirante, se vocês fizerem qualquer pesquisa na internet sobre ele, vocês verão ele muito mais destacado que qualquer um outro. Eu tô falando nada mais, nada menos que o Domingos Jorge Velho. Ele diz a história que a vida dele foi em busca de procurar esse quilombo que muitos outros bandeirantes já tinham tentado e as tentativas eram todas frustradas. Diz que ele passou 10 anos da vida dele procurando no interior do Brasil esse quilombo, que ficaria onde hoje é o Alagoas, mas que em 1694 acabou sendo descoberto pelo Domingos Jorge Velho. Ele destruiu esse quilombo, que tinha mais de 10.000 pessoas nesse núcleo, e conseguiu capturar o Zumbi. E aí, no dia 20 de novembro de 1695, ele acabou expondo a cabeça do Zumbi lá na região, mostrando que tinha conseguido capturar. Inclusive, o dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, como nós vimos no conteúdo de Sociedade Colonial. Então, esses são os 3 grupos que vão ser responsáveis a nível particular de interiorizar o Brasil. Junto deles, nós temos as entradas e as monções, que são por via de terra e por via de rios, respectivamente, feitos a nível oficial da coroa. Mas não é só isso que se vive a interiorização brasileira. E aí nós temos outros elementos que fazem parte da interiorização. E praticamente todos eles, nós já estamos craques aí nessa história do Brasil, aqui no Foco, porque primeiro assunto, pecuária. A pecuária, ela vem por causa da cana, o gado vem por causa da cana, mas aí nós começamos a disputar espaço entre gado e cana. E aí os latifundiários brasileiros pressionam o rei de Portugal a aprovar a Carta Régia, onde nós temos uma lei em 1701 proibindo o gado de ser criado na região litorânea nordeste. E aí o gado é empurrado mais para o centro-sul. Então o centro-sul já é uma região não tão habitada por portugueses, e aí nós temos a interiorização. Segundo elemento, exploração das drogas do sertão, Cacau, urucum, guaraná, essas especiarias,
todas que fazem parte e que são nativas da região da floresta amazônica, aqui nós temos elas também como uma interiorização, porque nós estamos buscando o interior para se utilizar das drogas do sertão. Terceiro elemento, as missões jesuíticas, que em função das drogas do sertão, os padres vão adentrar o território em busca da catequese dessas tribos mais distantes, também será um motivo de alargamento do território. E último, e aí sim é meio que uma novidade, mas não deixa de ser nada muito diferente do que nós estamos trabalhando, são as fortificações militares, os fortes, né? Por exemplo, nós temos um muito famoso no Pará. São fortes que vão dar segurança nacional ao território, segurança de Portugal ao território, mas que também vão buscar explorar regiões que não eram tão habitadas pelos portugueses. Então, todos esses 4 elementos, juntos das bandeiras, das entradas e das monções, são os responsáveis pela interiorização do nosso território brasileiro. E aí eu pego um mapa e a gente coloca, né, alguns destaques nesse mapa para a gente visualizar e ver que, na verdade, tudo isso vai fazendo sentido para a gente perceber que o território vai além do Tordesilhas. Então, Tordesilhas, ele quase nem está fazendo mais sentido, porque a realidade da expansão territorial entre séculos 17 e 18 já é outra, bem diferente. Então, nós temos o açúcar no Nordeste, litorâneo, nós temos os jesuítas e as drogas do sertão na região da Bacia Amazônica, nós temos a pecuária de centro indo para sul, e nós temos também o bandeirismo, que sai da capitania de São Vicente, da região de São Paulo hoje, ali entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, em busca do tão sonhado ouro, em busca de indígenas para capturar e de negros também. Esse resultado do bandeirismo, ele vai esbarrar na mineração, que será aí a próxima economia das nossas aulas. Antes de ver a economia do ouro, nós vamos ver aí pela frente também como que todo esse alargamento do território vai chegar aí aos ouvidos de Portugal e principalmente da Espanha, porque o lado ali, Bacia Amazônica, Centro-Oeste, região Sul, não é de colonização portuguesa. Então, esse assunto de hoje fica por aqui e te espero na próxima aula.